Como desfocar o fundo usando a lente do kit da ZV-10 em ambientes internos, no seu estúdio, no seu escritório, na sua casa, no cenário que você criou. Olá, meu nome é Rafael Zanforlin e nessa aula eu vou revelar as duas formas que existem para você desfocar o fundo usando a lente do kit. E para isso eu vou usar aqui uma trena para medir tudo aqui e passar para vocês o que deve ser feito, qual a distância mínima para você conseguir desfocar o fundo. No momento eu estou usando a lente Viltrox 1.4 23mm, que ela tem uma abertura grande. O 1.4 quer dizer que ela abre muito o olho, então entra muita luz dentro dela e ela consegue desfocar o fundo. A lente do kit, a abertura máxima dela de 3.5 e isso já dificulta desfocar o fundo. Então vamos falar sobre isso, eu vou trocar a lente aqui e explicar tudo tintim por tintim. Agora sim, estamos com a lente do kit, a lente Viltrox está aqui na minha mão, uma belezura, uma obra-prima. E como vocês podem perceber, o fundo já não está tão desfocado, não existe aquele desfoque muito intenso. Está um pouquinho desfocado, mas nem tanto. O que eu vou ensinar para vocês aqui é desfocar o máximo possível o fundo. Então tem uma trena aqui para vocês avaliarem. A lente agora está na milimetragem 23mm, igualzinho a essa aqui. Só que a abertura dela fica em 4.5 e essa abertura aqui fica em 1.4. É por isso que o fundo desfoca muito com essa lente e com essa lente do kit não. Mas a distância que eu estou da lente até o meu rosto, vamos medir aqui, ó. 90 centímetros de distância, saca só. E agora, do fundo até a minha pessoa aqui, vou pegar aqui, 1,70 m. A lente do kit é uma lente zoom, ou seja, ela começa com 16mm, bem aberta, e dá o zoom até 50mm. E isso ajuda muito para quem quer desfocar o fundo. Naturalmente, qualquer lente que você aproxima dela, cada vez que você fica mais próximo da lente, ela começa a desfocar o fundo, porque ela ativa nela um negócio chamado macro, ou seja, ela tem que enxergar algo bem pertinho. E quando você faz isso, naturalmente, o fundo desfoca. Se você fizer isso com o seu olho, colocar alguma coisa bem próximo e focar, você vai perceber que o fundo fica desfocado. E isso acontece também com as lentes. Outra forma de desfocar o fundo com uma lente zoom é dar o máximo de zoom na lente. Ou seja, você vai ter que colocar sua lente em 50mm. Mas para isso você precisa de espaço. Então você tem que colocar a câmera um pouco distante, dar o zoom de 50mm e fazer um enquadramento. Então é exatamente isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou colocar a lente em 18mm, aproximar o máximo possível para vocês avaliarem o desfoque no fundo. E depois eu vou colocar ela em 50mm, tentar aqui ajustar, porque eu tenho um espaço limitado aqui dentro, não é grande, então isso dificulta um pouco e fazer o desfoque. Se você tiver uma lente que supera os 50mm, 70, 100mm, você pode fazer isso também, que cada vez que você der maior zoom, maior milimetragem, você consegue desfocar mais o fundo. Então eu configurei a câmera agora para ficar em 18mm, com a abertura máxima que ela permite, que é de 3.5. Olha só, eu estou na seguinte distância da lente. Vou colocar aqui meu rosto, pronto, 45 centímetros de distância. E para o fundo, vamos lá, 2,5 metros de distância. Então é mais ou menos esse desfoque que você vai conseguir com a lente do kit. Perceba, se eu aproximar mais da lente, olha só como que o fundo vai desfocando, ó, ele vai ficando cada vez mais desfocado. Olha só a quantidade que desfocou. Mas será que você consegue gravar um vídeo assim? Quase que não aparece o fundo também, né? Então eu coloquei aqui numa distância interessante, que dá para ver o ombro, né? Você consegue gesticular e aqui você consegue passar o seu conteúdo, trocar ideia
e falar com o seu público, dar até cursos online dessa forma. Uma coisa interessante é o seguinte, se esse fundo tivesse a 3 metros de distância, 4 metros de distância, cada vez que ele fica mais distante, ele desfoca mais. Então, se no seu caso, o seu fundo estiver a 1 metro de distância, ele vai desfocar cada vez menos. Quanto mais próximo o fundo estiver de você, menos desfoque você vai ter. Agora vamos para a segunda possibilidade, que é o zoom máximo. Pronto, agora estamos em 50 milímetros. Quando você dá o zoom com essa lente, ela fica mais escura. Então eu precisei equilibrar aqui a luz do ambiente, eu mudei algumas coisas de lugar, a potência desse iluminador que estava aqui na minha frente, para manter o ISO que eu estava usando na última filmagem também, que é o ISO de 1000. Se você não tiver condição de melhorar aí a sua iluminação, basta você aumentar o ISO da sua câmera que você consegue chegar também no mesmo processo. Só que quanto mais ISO, mais ruidinho fica na sua imagem. Então agora, olha só, vou medir aqui a distância que eu estou da câmera. Olha só como é que aumentou. Estou aqui a 1,50 m da câmera. E do fundo estou aqui a 1,70 m do fundo. Perceba também que quando eu vou aproximando da câmera, da lente, o fundo desfoca mais. Mas como é que você vai gravar aqui, né? Se você quiser dar uma mensagem, alguma coisa que apareça o rosto por inteiro, tudo bem, você pode até gravar dessa forma, que o fundo fica bem desfocado. Mas se você quiser fazer um enquadramento mínimo aqui, pelo menos o ombro, para mostrar a sua gesticulação de mão, para você trocar ideia, mostrar alguma coisa, você tem que fazer um plano mais aberto. Então, a regra é a mesma. Quanto mais distante estiver do fundo, mais ele vai focar. Se esse fundo estiver muito pertinho, né, se você grudar lá na parede, vai estar tudo focado. Aqui, essa caixa aqui, ó, você consegue ver perfeitamente se ela estiver muito próxima. Mas como estamos aqui a 1,70 m do fundo, você consegue um desfoque. Comparando com essa lente, que é uma lente clara, que tem abertura 1.4, você consegue desfocar muito. Então, se o seu objetivo é gravar conteúdo com fundo desfocado, você precisa investir em lentes com abertura grande. E aí nós estamos falando de lentes 1.4, 1.8 para a Sony ZV-E10. Lentes 2.0 também vão te dar um desfoque bem grande. Mas quando começa a partir de 2.8 para cima, esse desfoque já não é tão grande assim. E dependendo do lugar que você estiver filmando, o seu resultado não vai ser talvez satisfatório. Aqui no canal eu tenho uma playlist falando sobre a ZV-E10 em modo filmagem, uma playlist sobre iluminação e outra playlist sobre edição. Então se inscreva no canal porque aqui está lotado, está recheado de vídeos que te ajudam a filmar e a editar melhor. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos que eu tenho certeza que vai te ajudar muito em suas produções. Desejo sucesso em seus projetos. Um beijo, um queijo e até a próxima aula!